Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo da sexta-feira. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação judicial da Rede Americanas, que está com uma dívida maior do que foi anunciada. As cobranças ficarão suspensas por 6 meses e os acionistas majoritários disseram que vão manter as lojas abertas. O que já parecia muito, agora é ainda pior. A Americanas afirmou que a dívida real da empresa hoje chega aos 43 bilhões de reais. Vendo toda essa situação, a empresa não teve outra escolha a não ser entrar com o pedido de recuperação judicial. O pedido foi feito e aceito nesta quinta-feira no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A queda no valor das ações e o rebaixamento de sua classificação de crédito pelas agências deixaram os credores financeiros agitados. Mas o que poucas pessoas sabem de fato é o que significa esse pedido de recuperação judicial. Basicamente, esse pedido é um meio utilizado por empresas para evitar que sejam levadas à falência, podendo assim suspender e renegociar parte das dívidas acumuladas. Uma das principais consequências da aprovação do plano de recuperação consiste na suspensão da maior parte dos débitos da empresa. Ou seja, o pagamento aos credores é adiado ou suspenso para que a empresa foque o pagamento de funcionários, tributos, matérias-primas essenciais para o funcionamento do negócio. Diante da recuperação judicial aceita, a ação da varejista deixa de fazer parte do índice de Ibovespa, o principal da Bolsa de Valores. De acordo com a metodologia da B3, companhias em recuperação judicial não são elegíveis para fazer parte de nenhum índice, mas para aliviar o desastre empresarial e manter o emprego de milhares de pessoas, a varejista assegurou que pretende manter a liquidez da companhia em patamares que permitam o bom funcionamento da operação de todas as lojas do seu canal digital e suas demais coligadas. Agora, para a Americanas, é contar contra o tempo e esperar que o futuro do empreendimento seja melhor do que o seu momento atual. No destaque internacional, 20 pessoas morreram e 8 ainda estão desaparecidas após uma avalanche no Tibete nesta sexta-feira. 53 sobreviventes foram encontrados, 5 ficaram gravemente feridos. A avalanche ocorreu em um trecho da estrada entre o vilarejo de Pai, no condado de Meiling, e a saída de um túnel. Muitas pessoas e veículos ficaram presos. Foram enviadas mais de 600 equipes de resgate até o local e o trabalho de resgate ainda está em andamento. Ainda no destaque internacional, mais de 1 milhão de pessoas saíram às ruas da França para protestarem contra a reforma da Previdência. A proposta do governo francês é aumentar a idade da aposentadoria de 62 para 64 anos. A estimativa é que os protestos tenham reunido mais de 80 mil pessoas em Paris. Os números são do Ministério do Interior. A França viveu nesta quinta-feira um dia de protestos em massa contra o impopular adiamento da idade de aposentadoria para os 64 anos, que põe à prova a credibilidade política do presidente Emmanuel Macron. Em Paris, houve confusão e a polícia dispersou alguns grupos com bombas de gás. Houve mobilização também em várias outras cidades, como Nantes. A reforma da Previdência é uma das principais medidas que o presidente francês, de 45 anos, prometeu durante a campanha que levou à sua reeleição em abril, após um primeiro projeto em 2020, que precisou abandonar devido à chegada da pandemia. Analistas destacam que a reforma representa um teste decisivo para Macron sobre seu mandato e sobre a marca que deixará na história. O presidente, que se encontra nesta quinta-feira em Barcelona para uma cúpula franco-espanhola, tentou enfraquecer a frente sindical no dia anterior, considerando que há sindicatos que convocam protestos num marco tradicional e outros que querem bloquear o país. Embora sua intenção inicial fosse adiá-la de 62 para 65 anos, sua primeira-ministra Elisabeth Borne acabou estabelecendo a idade em 64 anos, mas antecipou para 2027 a exigência de contribuir 43 anos para receber a aposentadoria completa.
Esses 2 pontos provocaram a rejeição social e sindical. De acordo com a pesquisa da Ipsos, embora 81% dos franceses considerem uma reforma necessária, 61% rejeitam a proposta e 58% apoiam o movimento grevista. E antes de encerrar, uma última informação. A mortalidade de gestantes foi 40% maior do que o esperado em 2020 por causa da Covid-19. O número de mulheres que precisaram de internação por complicações da doença foi 337% maior que no restante da população. Vamos ver. Grávidas e mulheres com filhos recém-nascidos foram mais atingidas pela pandemia da Covid-19 que a população em geral. O aumento de mortes maternas foi de 40% em 2020. Essas são as conclusões de um estudo do Observatório da Covid-19 da Fiocruz. O que a gente verificou é que o número observado excede em 40% o número esperado. Esse número certamente tem uma ligação com a Covid-19, mas não necessariamente uma ligação direta, eu digo. Nem todas essas mulheres que morreram em excesso morreram por Covid, mas a Covid criou uma certa desorganização da rede assistencial e que acabou prejudicando o acesso dessas mulheres, principalmente as gestantes, a um pré-natal e parto de qualidade. O número de mulheres grávidas que precisaram de internação hospitalar após diagnóstico por Covid-19 foi 337% maior que entre a população em geral. Também foi maior o número das que precisaram de uma UTI ou de suporte ventilatório. Mais de 520 gestantes morreram em 2020, especialmente até os 6 meses de gestação. Mulheres negras e moradoras de área rural foram as maiores vítimas. O que ratifica a ideia de que a rede assistencial estava despreparada para atender a esse fluxo em situação de pandemia. O pesquisador afirma que o resultado do estudo demonstra um certo comprometimento do Brasil em atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas até 2030 e reflete como as mortes por Covid-19 atingiram as pessoas de forma desproporcional. O que a gente traz como reflexão é que a gente precisa rever a questão da prática assistencial com essas gestantes e essas puérperas para poder conseguir alcançar o objetivo do desenvolvimento sustentável, mas, sobretudo, olhar um pouco para essas mulheres e tentar compreender o quanto que esses subgrupos mais penalizados precisam ser olhados com mais atenção e com prioridade pelas políticas de saúde, uma vez que nesse momento em que a pandemia arrefece, a gente tem lugares e grupos mais específicos que sofrem de forma diferenciada, o que expõe mais claramente a situação de iniquidade social do país. Por enquanto é isso, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 13h. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais!